Odd 2 para o Santos vencer o jogo da sua vida hoje diante do Sport. É aumentada da BetMGM exclusiva de hoje, tá? E eu estou recomendando para vocês, o link para ela está no primeiro comentário fixado. Então já dá um pause aqui nesse vídeo, pega lá a sua Odd 2 porque essa promoção tende a ser por tempo limitado, ok? O Santos tem boas chances hoje e esse aumento é um aumento bastante digno da BetMGM, casa parceira aqui do nosso canal. Eu vou trazer para vocês também o palpite para os outros dois jogos do Brasileirão. Tem odd alta e vamos que tem muito conteúdo para vocês hoje. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta sexta-feira. Rodada muito importante, a rodada 36 do Brasileirão. E a gente começa hoje com o confronto do Juventude contra o Bahia. Juventude, vocês estão vendo aqui na tabela de classificação, pessoal, ele está na penúltima colocação. E a depender dos resultados de hoje, ele pode ser rebaixado, tá? Então é um jogo de extrema necessidade de vitória para o Juventude. Juventude que vem de derrota por 2-1 diante do São Paulo e quer se recuperar. O Bahia, por sua vez, postura uma vaga direta na Copa Libertadores. Ele está bem tranquilo para poder garantir pelo menos a fase de grupos, mas ele quer também a vaga direta. Isso pode acontecer com algumas vagas abrindo por conta de Copa do Brasil, tá? O Bahia que vem fazendo uma campanha muito forte na competição, principalmente dentro de casa. O Bahia é um dos melhores mandantes aqui, mas fora de casa o Bahia tem muita dificuldade. São apenas 3 vitórias em toda a competição, com 5 empates e 9 derrotas, tá? Em termos de escalação, pessoal, o Juventude chega aqui com algumas pequenas mudanças, né? Já que o time não vai poder contar com o Igor Formiga, que tá suspenso, o Lucas Fernandes, Peixoto, o Iker Ângelo e o Gilberto, mas o time vai ter no ataque aqui a volta do goleiro Jandrei e também do Nenê, o meio-campo experiente que tem dado bastante contribuição com gols na bola parada, batendo pênalti, e o ataque deve ser formado também pelo Gabriel Talhari, que tá jogando bem, e o Rafael Bilu. Juventude vive um momento fraco aqui, né? Não venceu nos últimos 3 jogos e mesmo em casa o time não tá conseguindo corresponder. As coisas no Juventude parecem realmente ter desandado, tá? Agora, do lado do Bahia, o Bahia também vive um momento de oscilação, né? São apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos e, como eu falei, só vitórias em casa. Fora de casa o Bahia tem muita dificuldade. David Duarte tá lesionado, o Ramos Mingo tá suspenso e por conta disso a dupla de zaga vai mudar totalmente, vai com o Gabriel Xavier e o Canu. O meio-campo tem uma disputa de posição do Acevedo com o Caio Alexandre, que é uma disputa saudável de 2 boas meio-campo. À frente, Ademir, William José, Pulga, Everton Ribeiro e Jean Lucas, tá? Pessoal, eu gosto do time do Bahia e acho um time muito forte, mas eu também não posso ficar descontente com a oscilação de resultados fora de casa. É um time que é muito vulnerável fora de seus domínios. Então uma odd 2 aqui, mesmo o Juventude estando mal, é uma odd que não me agrada. Nesse jogo, pessoal, eu ia recomendar até o dupla chance do Juventude, mas o Juventude vai colocar o resultado em risco a todo momento. Por quê? Porque ele precisa extremamente da vitória. E o Bahia também. Então eu vou pegar aqui o mais de 1.5 gols, pessoal. Eu acabo achando esse o melhor cenário desse primeiro jogo. Contar com pelo menos 2 gols nessa partida. Seja um gol do Juventude, um gol do Bahia. Acho interessante. Os dois times vêm para poder vencer aqui. E eu gosto desses gols nesse primeiro jogo, beleza? No segundo jogo, a gente tem o Vasco recebendo a equipe do Internacional. Vasco que estava praticamente livre aí da zona de rebaixamento e com os resultados recentes ruins, né? Tá aqui na briga. Se o Santos vencer hoje, se o Vasco perder aqui pro Inter e o Santos vencer, vai ficar numa situação bastante complicada. A equipe Cruz Maltina não está livre do rebaixamento, então hoje é um jogo onde a torcida vai apoiar muito, vai empurrar, porque é o jogo de livramento do Vasco da zona de rebaixamento. Mas são 5 derrotas seguidas e o desempenho está bastante abaixo. Hoje, pelo menos, o time tem a volta do Felipe Coutinho e com isso o time vai ter aqui o Fernando Diniz, né, a sua escalação considerada titular, tá? O melhor do que tem a equipe do Vasco, com o Cuesta de volta na defesa, o Robert Renan, meio campo com o Moura e o Barros, a lateral com o Piton, que apoia bem, e o Paulo Henrique também, André Gomes, Ryan e também o Nuno Moreira. Já o Inter, por sua vez, pessoal, conseguiu aqui alguns pontos muito importantes recentes para poder brigar um pouquinho com esse escapatório da zona de rebaixamento, mas o Internacional tropeçou também diante do Santos, né, e tá numa situação complicada. Então o Inter também tem esse jogo aqui de extrema necessidade. O resultado foi muito ruim diante do Santos, porque o Inter pressionou o jogo inteiro, foi um amasso do Internacional, foram 17 tentativas de gols contra 3 do Santos, 5 escanteios contra 0, foi o controle total do Inter e o resultado acabou não vindo. Então o time mais uma vez está numa situação complicada. Mas o time tem boas notícias hoje, com a volta do Luiz Otávio, do Tabata, também do Carboneiro, 3 jogadores muito importantes, tá? Agora, o Internacional tem sido frágil no lado defensivo e isso é um problema. Esse é um jogo também de extrema necessidade para ambos os times, pessoal. A vitória aqui é muito importante, o empate ainda deixa os dois em risco, o Inter um pouquinho mais, mas não fica legal pro Vasco também. E as defesas têm titubeado muito com ataques que têm peças interessantes. Então eu também vou no mais de 1.5 gols ao vivo nesse jogo e acho essa a melhor pedida. Muita cara de ambos marcam também. E o
esse jogo vai compor o bilhete do final do vídeo também, beleza? Para poder finalizar, galera, a gente tem aqui o Santos contra o Sport. E esse aqui é o jogo de vida ou morte do Santos, sabe? Se não ganhar do Sport já rebaixado, aí o Santos vai sofrer um baque realmente muito grande, tá? E o Santos conseguiu um respiro, dois, na verdade, importantes recentemente, né? Um na vitória diante do Palmeiras, outro o empate diante do Mirassol, e esse empate diante do Inter, pelas circunstâncias do jogo, ele tem que ser muito comemorado, mas o time ainda tá bastante animado. A grande dúvida aqui é se o Neymar vai jogar, né? Rolou uma notícia aí de que ele tava com problema no joelho e que não ia mais jogar esse ano, mas ao mesmo tempo ele treinou e parece que ele vai pro sacrifício, então ele tem aí o engarçamento da região do menisco do joelho esquerdo e precisa passar por uma artroscopia. Mas ele tá tentando aí fazer uma infiltração para poder conseguir jogar. Se ele joga, eleva bastante o nível do time, que também vai ter a volta aqui do zagueiro Zé Ivaldo, é uma peça importante. Guilherme Barreal e Rollheiser devem completar esse ataque diante de um Sport que vem aqui como o pior time da temporada, time muito fraco. O técnico interino, o César Lucena, vai ter retorno aqui do Gabriel e do Igor Carlos, mas o time já tá pensando na próxima temporada. O Sport fez um jogo bastante movimentado diante do Vitória, mas o Sport é um time basicamente muito fraco. O que pode acontecer é que é um incentivo dos times que estão na parte de baixo, isso é muito comum para o Sport vender caro esse resultado, mas o time é tão limitado que eu acredito que isso não vai ser possível. Pode ser um pouquinho engrossado, porque o time do Santos não é muito forte, mas eu acho que invariavelmente o Peixe vai acabar ganhando esse jogo aqui. Então a gente já tem a dica de entrada lá do início do vídeo, que é a vitória do Santos no mod 2 na BetMGM para vocês, e eu vou recomendar nesse vídeo aqui para uma unidade a vitória do Santos ao vivo aqui em qualquer coisa acima de 1,65, tá? 1,30 eu acho exagerado, o jogo tende a gol sim, muito porque a defesa do Sport é frágil, e porque o Santos também dá uma vacilada, então é bom confiar no Santos, mas nem tanto, né? Então vamos na vitória do Santos ao vivo aqui e esses são os meus palpites para hoje, beleza, pessoal? E para poder finalizar, né, vou deixar aí na tela para vocês dois bilhetes, tá? Um voltado para um jogo bastante movimentado no jogo do Vasco Internacional, porque eu acho que vai ser um jogo de muita pressão, e o outro do Santos contra o Sport também, que tende a ser um amasso do Peixe diante da equipe do Sport, e se o Sport conseguir segurar por um tempo, a pressão do Santos pode ser bem grande, beleza, galera? Então esses são os meus palpites para hoje, e eu pergunto a você quais os seus, comente aqui. No mais, a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets!